Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da nova série de podcasts IOPcast, uma nova série onde falaremos sobre o mundo da oncologia, dicas, prevenção, tratamento e a opinião de vários especialistas. E nesse primeiro episódio a gente vai falar sobre câncer de cabeça e pescoço. Olá, pessoal! Estou aqui com a doutora Paola, nossa amiga, nossa colega do Instituto de Oncologia do Paraná. Ela é cirurgiã de cabeça e pescoço. Hoje nós estamos aqui para conversar sobre o tema câncer de cabeça e pescoço. Meu nome é Rosane do Rocio Jones, eu sou oncologista clínica do Instituto de Oncologia do Paraná. Olá, Paola! Vamos conversar, Paola, sobre como é diagnosticar os tumores de cabeça e pescoço. Olá, Rosane. Esses tumores, eles são, infelizmente, ainda diagnosticados em fases bastante tardias da doença, onde a possibilidade de cura é um pouco menor do que quando o diagnóstico é mais precoce. Esses tumores eles são diagnosticados por um exame clínico, exame de horoscopia, exame da boca, da laringe, exame de cordas vocais, e eles se manifestam inicialmente com sintomas de ferida na boca que não cicatrizam, ou manchas na boca, que são lesões pré-neoplásicas, ou um nódulo no pescoço, ou então uma rouquidão, ou uma dificuldade de deglutição, de engolir, emagrecimento sem causa conhecida. Então, qualquer sintoma que a pessoa tenha que persiste por mais de 15 dias ou 20 dias, a orientação é que procure o clínico ou o cirurgião ou o oncologista ou um cirurgião dentista para que tente fazer o diagnóstico mais precoce possível. Muito bem. E quais são as pessoas ou população de risco para esses tumores e as formas de prevenção? Bom, a população de risco principal é a pessoa que fuma e consome bebida alcoólica. Então, quanto maior o tempo de tabagismo, após 15 anos do tabagismo, e quanto maior a quantidade de cigarros, esse risco aumenta proporcionalmente à quantidade de cigarro fumado. Qualquer tipo de tabaco, não só o cigarro convencional, mas qualquer outro tipo de tabaco, charuto, cachimbo, narguilé, ou cigarro de papel ou palha. E então seria a principal população de risco tabagista e também o etilista, e também proporcional a quantidade de bebida ingerida, principalmente aguardente, a nossa famosa cachaça, que é um grande causador de câncer de cabeça e pescoço. E lembrar também das outras populações, que não são só essas populações de tabagista e etilista, mas aquelas pessoas que usam prótese dentária de longa data, principalmente idosos e idosas, principalmente as mulheres acima de 70 anos que usam prótese. Então essa família que tem esse idoso em casa ou tem esse idoso na família, que observe essa prótese, se não tem uma ferida embaixo, que também pode ser um tumor. Independente se a pessoa fuma ou bebe, geralmente não são tabagistas e etilistas essas senhoras, que desenvolvem também câncer em regiões de prótese dentária. E lembrar hoje em dia, lógico, que está na mídia e está todo mundo mais conhecendo esse tipo de comportamento da doença relacionada ao HPV, que é o papilomavírus humano. Então a gente tem que alertar a população que é um grande causador de câncer, principalmente da orofaringe, que é a região da amígdala, base da língua, mas principalmente as amígdalas. Também seria um outro fator de risco para câncer de cabeça e pescoço. E a forma de prevenção principal é não fumar ou evitar ou parar o tabagismo e evitar o consumo de bebida alcoólica. Essas são as duas principais formas de prevenção e, lógico, o diagnóstico precoce. E, Rosane, esses tumores, eles de forma geral, como que é o tratamento desses tumores de cabeça e pescoço? Que envolveria então a região da boca, da orofaringe, que é a região da amígdala, base da língua, e as demais regiões da cabeça e pescoço, que daí a gente teria a laringe, a faringe, que já seria o início do trato digestório. Uhum. O tratamento, Paula, do câncer de cabeça e pescoço, ele pode incluir várias modalidades dentro da oncologia. Então ele pode incluir a cirurgia, radioterapia, quimioterapia. Hoje em dia nós temos essa terapia alvo direcionada, que são medicamentos mais específicos. A imunoterapia, que veio com uma grande revolução e as taxas de resposta e também o aumento das chances de cura desses pacientes, e até a combinação de um ou mais tratamentos. O importante é que esse plano de tratamento para um paciente ele seja individualizado e conversado com o seu médico, porque ele depende de vários fatores.
inclui justamente a localização do tumor, o tamanho dele, a idade da pessoa e também o estado geral da saúde da pessoa. O paciente e o seu médico, ele deve considerar todas as opções de tratamento com cuidado e com bastante tranquilidade na hora de decisão e muito esclarecimento. Eles devem discutir cada tipo de tratamento e como ele pode mudar, desde a aparência da pessoa, a sua fala, a alimentação, porque isso também tem impacto, e até a respiração do paciente. E como esse tratamento ou cada um desses tratamentos podem afetar a sua qualidade de vida. Então esse diálogo, essa conversa, ela tem que ser muito franca, muito aberta e focar justamente nessa tranquilidade da qualidade de vida. Com relação ao HPV, hoje em dia cada vez mais diagnosticado nesses cânceres de orofaringe, os pesquisadores eles estão estudando tratamentos cada vez menos intensos. Isso faz parte hoje já do diagnóstico e do estudo anatomopatológico ali da lesão. Então, se a pessoa tem um câncer de orofaringe e foi provocado por HPV, esse tratamento às vezes ele é menos intenso, porque o prognóstico é diferente, incluindo tanto a radioterapia como a quimioterapia. E desses tumores, complementando isso que você falou, que é bem importante, né? Esses avanços, na verdade, né? Que são terapias que a gente não tinha há alguns anos ou já há um tempo atrás. O que você acha assim, que teve de mais avanço na área da oncologia clínica em relação aos tumores de cabeça e pescoço? Com certeza, o que nos ajuda muito nesse diagnóstico é fazer o diagnóstico do HPV e de um outro biomarcador hoje chamado PDL1, que é o uso da imunoterapia. Realmente essa foi a grande revolução do tratamento, porque você pode oferecer para esses pacientes tratamentos menos traumáticos, menos extensos. A oncologia da cabeça e pescoço ela mudou muito nesses últimos tempos, baseado justamente nesses recém-adquiridos conhecimentos, tanto do vírus, do HPV, que é uma predisposição e uma incidência alta na população mundial, e o prognóstico também é bem mais favorável, como também para os pacientes que têm um tumor mais avançado, o uso da imunoterapia hoje, ela fez uma revolução nas taxas de resposta e no prognóstico desses pacientes. E Paola, como que é a cirurgia desses pacientes? Então, muito se fala, né, e os pacientes acabam tendo medo de, às vezes, procurar o médico para fazer um diagnóstico por causa do medo de uma mutilação. Mas quando a gente fala em mutilação, na verdade o que causa mutilação é a própria doença, né, não a cirurgia. Porque se precisa remover parte de um tecido, por exemplo, parte da língua, essa língua pode ser restituída com outro tipo de tecido. Então, por isso que é importante esse alerta para a população de que existe câncer de boca, por exemplo, de que o câncer de boca é o 5º tumor mais comum nos homens, principalmente, né? Então, é uma incidência alta, né? Então, as pessoas têm que saber que existe, para que estarem atentas ao diagnóstico precoce, como a gente já falou. E a cirurgia, ela vai remover, quando é um câncer de boca, vai remover parte daquele tecido, né? De alguns gânglios, línguas e gânglios do pescoço. E todo o tecido que vai ser removido, ele pode ser reconstituído com cirurgias de reconstrução. Então, são cirurgias plásticas que se faz hoje em dia, que é um grande avanço no tratamento também, porque antigamente não se existiam essas técnicas cirúrgicas mais avançadas e o paciente simplesmente ficava sem tratamento, né? Então, hoje, com reconstituição de língua, com vários tipos de tecido, isso é feito por uma equipe multiprofissional, o cirurgião plástico, o cirurgião bucomaxilofacial, né? Então, é possível a reconstituição desses tecidos. Mas, lógico, se é um tecido pequeno que vai ser removido, muitas vezes não precisa de uma reconstrução. Então, é muito mais simples o tratamento na fase mais precoce, justamente porque o tratamento vai ser muito mais simples e as sequelas vão ser menores. Obviamente que se tem uma doença extensa que necessite de uma cirurgia, de uma reconstituição ampla e depois o paciente ainda vai ter que complementar o tratamento, algumas vezes com quimioterapia ou radioterapia,
aí esse paciente vai ter mais sequelas relacionadas à própria doença, lógico, à cirurgia e a todos os tratamentos, né? E hoje em dia a gente tem como diminuir todas essas sequelas com reabilitação, com equipe multiprofissional. Mas o grande alerta é que se faça realmente o diagnóstico mais precoce, não tenha medo de procurar atendimento médico, porque o diagnóstico precoce possibilita um tratamento muito mais rápido. E curativo, né, Paola? A taxa de cura é muito elevada nesses tumores iniciais, chega a quase 100% alguns tumores. E Rosane, dos pacientes que você acompanha de câncer de cabeça e pescoço, o que o paciente tem que ter de cuidado pós-tratamento? Fez a cirurgia, ou fez a radioterapia, ou fez os tratamentos combinados, né? Muitas vezes na doença mais extensa o tratamento é combinado, e a gente vê que alguns pacientes, às vezes, eles não fazem esse acompanhamento certo, né? E a gente se preocupa, porque ele vem no consultório 1, 2, 3 anos, e depois, às vezes, tem um outro paciente que não vem conforme a gente orienta os retornos. Quais são as orientações e quais são os cuidados desse acompanhamento? É isso mesmo, Paula. Os cuidados desse acompanhamento eles são extremamente importantes e necessários. Então, o que a gente pede é o acompanhamento regular para esse paciente. Ele é muito importante após o tratamento do câncer para garantir que o câncer ele não volte, nem tenha um outro segundo câncer primário, porque muitas vezes o que acontece é esse tecido ainda estar com uma certa predisposição a aparecer outros tipos de tumores. E só o acompanhamento é que vai fazer com que esses cuidados relacionados ao câncer eles sejam bem efetivos e com uma probabilidade de recorrência e diagnóstico precoce para a cura novamente desse tumor ocorra. Então, dependendo do tipo do câncer, os exames médicos eles podem incluir os exames de vídeo, né, e de imagem. Então, periodicamente, a gente vai pedir uma listagem de exames completos, que envolve desde raio-x, tomografias, o PET-CT scan, ressonância magnética. Mas o importante é a gente estar examinando e estar conversando com esse paciente. Sempre estar estimulando também o hábito de vida desse paciente, com relação ao tabagismo, ao alcoolismo, porque a gente tem que estimular que isso tudo pare, que isso tudo se interrompa. Monitorar através também dos exames clínicos e laboratoriais a função de tireoide, função de uma glândula chamada pituitária, principalmente se esses pacientes foram submetidos à irradiação, porque muitas vezes acaba tendo um sintoma de cansaço, muita fadiga, e às vezes é uma coisa até relativamente simples da gente resolver. Então o acompanhamento é extremamente importante, esses conselhos que a gente acaba fazendo para os pacientes e até para os seus familiares que estimulem a parada de fumar e a parada do tomada de álcool, porque as pesquisas, Paola, mostraram que continuar fumando para um paciente que teve câncer de cabeça e pescoço pode reduzir em muito a eficácia do tratamento e aumentar a chance de um segundo câncer primário em cabeça e pescoço. E Paola, quais são os avanços na reabilitação dos pacientes? Bom, essa é uma área bem interessante, né? Tanto do ponto de vista de avanços nas terapias-alvos, como você comentou, né? Que isso possibilita o paciente a viver mais. Então, a gente vai reabilitar cada vez mais esses pacientes. Então, os avanços do ponto de vista das drogas, dos quimioterápicos, dos imunoterápicos, dos avanços na radioterapia, na forma de abordagem desses pacientes, que a gente vê cada vez mais os pacientes com menos sequelas de radioterapia, né? Menos do que antigamente. E isso, mais uma vez, se o diagnóstico for mais precoce, melhor ainda. Mas quando a gente fala de reabilitação, aí a gente vai ter toda a equipe multiprofissional da fonoaudiologia. A gente consegue hoje em dia colocar uma prótese fonatória num paciente que não tem corda vocal, que removeu a laringe, por exemplo. A gente consegue ter que esse paciente faça essa reabilitação vocal com uma equipe, com um aparelho que é uma prótese vocal, que não é algo assim muito complicado, é algo relativamente simples. Nem todos os pacientes são candidatos a essa prótese, mas a maior parte dos pacientes sim, eles voltam a falar com uma voz muito boa
Aí tem todos os avanços da fisioterapia com a reabilitação de tecidos que foram afetados durante o tratamento, por exemplo, uma inervação, que a gente sabe que o pescoço é rico em diversos nervos e vasos, e isso faz uma fibrose pós-tratamento, e a fisioterapia precoce, já imediatamente após a cirurgia, possibilita uma movimentação de braço, ombro, escápula, bem adequada, né, para o paciente, com uma chance de menos sequelas desse membro, né, do braço, no caso o braço. As próteses faciais, né, a reabilitação com próteses faciais, próteses nasais, próteses de orelha, de olho, de órbita, de boca, de tecidos que foram removidos. Então, muitas vezes esse tecido ele é reconstituído com a cirurgia plástica, com tecidos, e algumas vezes com prótese, que hoje em dia tem isso disponível no Sistema Único de Saúde, né? A doutora Roberta Zanicotti faz um trabalho junto do Hospital Trabalhador e também no Hospital Erasto Gärtner, com essa reabilitação com próteses de pacientes mutilados faciais. E aí entraria outras doenças, mas principalmente o câncer. Então, essa reabilitação, os avanços foram enormes. E quando a gente fala de saúde em geral dos pacientes, né, e por isso que é importante essa orientação, como você falou, Rosane, de a gente educar o paciente, educar a família, é importante ele saber que é importante parar de fumar, se ele fuma, é importante reduzir e, de preferência, eliminar o álcool, uma vez que o álcool é um dos fatores de risco para câncer de cabeça e pescoço. Isso a gente vai avaliar caso a caso. E também lembrar das outras orientações. Por exemplo, atividade física é importantíssima, né? Então, os estudos mostram que para vários tumores, inclusive para câncer da cabeça e pescoço, a sobrevida do paciente é maior se ele faz atividade física, iniciando nem que seja após tratamento ou durante o tratamento de preferência. Então, mesmo que é um paciente inativo, que nunca fez nenhuma atividade física constante, rotineira, né? É importante que esse paciente faça alguma atividade física, mas ele só vai fazer se a gente orientar, porque pode ser que ele pense ao contrário, que ele está fazendo quimioterapia, que ele vai ter que poupar energia e ficar deitado ou sentado o dia todo, e ao contrário, a gente tem que estimular ele a fazer a atividade física leve, pode ser uma caminhada, um exercício que ele gosta, uma ginástica, um pilates, né? Ou exercícios combinados, de acordo com a possibilidade de cada um. Mas é importante a gente orientar, porque isso vai diminuir efeito colateral de tratamento, vai melhorar os sintomas da doença e também vai aumentar o tempo de sobrevida desses pacientes, e para a maior parte das vezes, e também contribui, né, na maior parte das vezes, para diminuir as recorrências das doenças. Então é bem importante isso. E como dica final, o que você daria para essa população, para essas pessoas de risco, ou que não tenham o mesmo risco, mas que tem um familiar em casa que fuma, ou que faz uso de bebida alcoólica, ou esse idoso que use prótese? Quais são as dicas finais que você daria para esses pacientes, Rosane? Eu acho que principalmente parar de fumar, parar de beber, se incentivar a isso, a família incentivar a isso, ir regularmente no dentista, porque é ali onde ocorrem principalmente os diagnósticos precoces, principalmente se tiver uma lesão com mais de 3 semanas de existência, na boca, na língua, no assoalho da boca. A pessoa acha que tudo é afta, o que dá na boca. Nem tudo é afta, às vezes pode ser tumor. Principalmente com essa incidência que nós temos hoje em dia do HPV, que tudo aparece como uma lesão diferente na sua cor, no seu aspecto. E muitas vezes não dói. Você até brinca com aquela birruguinha dentro da boca, achando que é uma lesão tranquila. Mas se você tem uma lesão com mais de 3 semanas, procure um profissional de saúde, procure uma cirurgiã de cabeça e pescoço, procure o seu dentista para já começar a pensar em retirar aquela lesão, fazer uma biópsia, que é importante fazer esse diagnóstico precoce. Tudo que você falou e abordou sobre diagnóstico precoce, as taxas de cura são enormes e praticamente não existe realmente mutilação. Qualidade de vida é acima de tudo, principalmente nesse tipo de região, porque o rosto, a parte superior nossa, ela é o nosso cartão de visitas, é a nossa apresentação. Pessoal, a doutora Paola e eu, nós queremos deixar o seguinte recado: se cuidem, fumar e beber não leva a lugar nenhum,
nem quando é bonito nas festas, porque nós estamos abertos a riscos desnecessários hoje, com relação à presença do câncer de cabeça e pescoço. Esse mês de Julho Verde acontece, não foi à toa. Muitas pessoas, inclusive famosos, celebridades, que tiveram muitas dificuldades no seu diagnóstico precoce, porque às vezes a ida para fazer um diagnóstico de câncer de cabeça e pescoço, você acaba passando por 4, 5, 6, 8 profissionais. Então o alerta do Julho Verde é para a gente se conscientizar de que saúde em cabeça e pescoço é fundamental. E o HPV, como esse vírus hoje em dia é presente tão no nosso dia a dia, que as nossas relações pessoais elas acabam nos expondo ao vírus, não esquecer também que não é porque a gente não fuma e não bebe, nós não vamos nos cuidar. Todos temos que nos cuidar. Lesões de cabeça e pescoço, de orofaringe, de boca, de língua, de assoalho, de boca, de amígdala, de bochecha, todas são importantes para nós irmos aos nossos médicos, aos nossos dentistas e perguntar, olha doutor, o que está acontecendo aqui? E às vezes fazer realmente uma biópsia para um diagnóstico e uma abordagem mais precoce. Eu gostaria de agradecer a todos que escutaram esse podcast, a Rosane, ao IOP por disponibilizar esse espaço e também reforçar mais uma vez a campanha Julho Verde, que acontece todos os anos, é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, com o intuito de a gente tentar mudar, reverter esse quadro que no Brasil ainda, infelizmente, é de diagnóstico avançado e a gente quer diagnosticar esses tumores de forma mais precoce possível, que aí vai ser bom para o paciente, para a equipe, para todo mundo, e principalmente para a família também. Muito obrigada a todos.